Meus irmãos, hoje nós iremos trazer um assunto especial. Nós vamos sair da nossa série de mensagens, de uma nova visão, e nós vamos falar sobre o Natal. A luz do Natal, o Deus que nasceu perto de nós. Você está aqui e nós agradecemos a Deus por isso. Nós estamos aqui por causa de um motivo. Porque Jesus nasceu, porque Jesus viveu nesta terra e Jesus morreu por mim e por você. Esta igreja é de Jesus. Esta igreja, como eu disse lá no começo, quando nós chegamos, esta igreja não tem dono, porque a igreja não é minha. Eu não mando. Eu não mando aqui, mas você também não. Né? Então, quem manda aqui é Jesus. Então Jesus, ele é o Deus que nasceu perto de nós. Então, já dando um spoiler da nossa mensagem, Jesus, ele é o Deus que nasceu perto de nós. Ele veio a esta terra. Por mais que seja lá na Palestina, se a gente for parar para analisar, a Palestina é muito longe. Mas, em pensar o céu, terceiro céu, que nós não conseguimos ver, ele mora lá. E ele veio a este mundo porque ele tinha um plano. E o plano de Jesus, o plano de Deus era o plano da redenção, o plano de salvação de uma humanidade caída. Vamos ler o texto em Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Eu também coloquei na tela, mas você vai achando e pode se colocar em pé à medida que você for encontrando o texto. Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 5. E à medida que você for encontrando, você vai se colocando em pé, porque aí eu sei que você já encontrou e nós vamos ler. Como diz o meu amigo Jeremias, ele é todo direito, tudo certinho com o português. Ele fala que é colocar em pés, porque são dois pés. Você fica em pé sobre dois pés. Mas se for uma pessoa que não tem os dois pés, então é em pé. Tá bom? Vamos lá então? Todos acharam? Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor, que aqui não está passando, que é normal, todos os domingos aí está acontecendo isso. Eu preciso de um socorro para a gente passar os slides, tá bom? Mas vamos lá para o nosso texto. Naqueles dias, eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, tá bom? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Vamos ler. Vamos orar. Pai bendito, abençoe a meditação da tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui transformados, entendendo, ó Pai, o motivo de termos o Natal, porque Natal é Jesus Cristo. Pai bendito, fale conosco através da tua palavra e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, está corrigido aí. Nós lemos até o versículo 5, mas nós vamos avançar, tá bom? E à medida que nós vamos avançando, nós vamos falando um pouquinho. E esse texto registrado por Lucas, ele é um texto que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Ele também está em Mateus e também está em João. E João não é sinótico, mas ele está lá também. Este acontecimento, o nascimento de Jesus Cristo. E nós vemos aqui no texto que nós lemos que existiu uma época, veio um decreto da parte de César Augusto para que
Você lembra alguma vez? Hoje em dia o censo está ligando. Depois da pandemia, o censo liga e pergunta quantas pessoas moram com você, quantos anos tem as pessoas, qual é a idade e tudo mais. Então existia um motivo para isso acontecer. Se nós olharmos para o nosso contexto histórico, nós vemos que esse alistamento teve um motivo. O rei, ele estava com medo de um rei que tinha nascido. Então um rei nasceu, um príncipe nasceu, e ele falou: quem é esse cara que vai tomar o meu lugar? Então vamos fazer um alistamento. Versículo 6, acompanhem comigo. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Então, naquela noite, versículo 8, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos e ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não temam, não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo lhe tinha dito e a respeito da criança, e todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Então, meus irmãos, nós vemos o texto aqui, e eu quero aqui me retratar, eu acabei me confundindo na história. Esse alistamento não é um alistamento por conta do rei, tá bom? Esse alistamento era o que fazia anualmente para poder ver o censo, para saber quantos judeus tinha, enfim, tinha que se alistar, tinha que se apresentar. E aí nesse caminho nasceu Jesus. Não é o outro que quando os reis entregaram presentes para José e Maria para que eles pudessem fugir para o deserto. Tá bom? Não é esse o evento. Então me perdoe o engano. E aí nós vemos aqui, irmãos, algumas características. Jesus Cristo nasceu de forma normal, de forma humana. Maria tinha recebido esta notícia lá atrás, quando ela recebeu a visita do anjo, e o anjo falou que o que nela estava gerada era obra exclusiva do Espírito Santo. Então, quando foram os pastores que ouviram e viram os anjos falando, anunciando sobre Jesus, eles foram ver se aquilo de fato era verdade. E Maria, o que ela fez? Isso, guardou todas as coisas de seu coração. Está escrito aí. Então, ela guardava todas essas coisas no seu coração e refletia sobre essas coisas. Quais coisas? As coisas que os pastores foram
foram lá e falaram que viram os anjos, e os anjos contaram para eles que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o Cristo. E a palavra Cristo é o Messias, é aquele o Salvador do mundo. Então ela entendeu mais uma vez, mesmo ali, confiando na palavra de Deus, ela entendendo que ela tinha Jesus no seu ventre, que Jesus tinha nascido, ela ainda mesmo assim, depois que a criança nasceu, veio a confirmação para ela de que aquele menino era Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Imagina só a alegria dessa mulher, imagina só aquela mulher olhando para aquela criança, imagina a cabeça dela, o que ela estava pensando. Quando o anjo apareceu a ela, salva agraciada, então ela era cheia de graça, e ela deu à luz a um menino, Jesus Cristo, o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, eu quis trazer a você para trazer um apanhado geral da história, um contexto geral, e trazer 3 pontos a vocês. O primeiro ponto é um nascimento marcado pela soberania absoluta de Deus. Lucas 2, 1 a 7 nós lemos e vimos que este nascimento foi marcado pela soberania de Deus. Foi Deus quem falou, foi Deus quem trouxe um milagre, e um milagre que a ciência não consegue explicar. Como uma criança nasce de uma mulher sem ter a parte masculina, sem ter o espermatozoide, a parte masculina, não tem como. Por quê? Porque aquilo ali é obra exclusiva do Espírito Santo. O próprio Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, como diz João no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus é a glória do Pai aqui na terra. Jesus, o Deus que nasceu perto de nós. Amém? Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Você vai para o céu, mas não pela água. E a irmã Kelly também, que a irmã Kelly me deu de presente uma água mineral gasosa natural. Olha, uma água com gás. Tá bom o trem? Então, meus irmãos, quando a gente para e analisa e vê de fato o ocorrido, que é o próprio Deus que veio e habitou entre nós, e a palavra habitou é tabernaculou-se. E a palavra tabernaculou-se tem ligação ao tabernáculo, lá na época do deserto, a presença de Deus, e a presença de Deus está aqui nesta noite. Amém. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus, e Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui, e esse nascimento, ele foi um marco soberano, absoluto de Deus. Miqueias capítulo 5, versículo 2, é o texto que está aí na tela. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de vocês em meu favor. Lá de Belém, Jesus nasceu numa cidade pequena. Jesus Cristo, ele foi humilde desde o seu nascimento, desde o início da sua vida. A humildade de Jesus, e alcançar pessoas humildes, e alcançar pessoas como eu e você, pessoas pecadoras, mas que Jesus nos alcançou pela sua graça, porque o nascimento de Jesus foi marcado pela soberania absoluta de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que
sabe quem vai entregar ainda hoje. Ele sabe de todas as coisas. Você precisa dar um passo adiante. Mas ainda nesse contexto, nesse ponto que nós lemos Miqueias, ainda nós temos o seguinte: primeiro, Deus usa decisões humanas, decreto de César, para cumprir a sua profecia, a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Um decreto de César. Aonde que José estava? Ele estava na sua terra, onde ele morava, mas ele teve que ir para Belém, porque ele precisava ir se alistar. Então o decreto fez José e Maria saírem andando para ir com destino ao alistamento, e no meio do caminho Jesus nasceu, cumprindo a profecia de Miqueias. Então, meu irmão e irmã, as decisões humanas, Deus usa essas decisões, Deus usa o contexto, Deus usa aquilo que nós escolhemos a fazer para cumprir a sua vontade. Você está aqui não é por um acaso. Você está aqui porque você tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E Deus usa as nossas decisões também para cumprir a sua vontade. Segundo, o poder de Roma contrasta com o governo invisível de Deus. Roma, ela tinha um poder muito grande, mas o governo de Deus, ele é muito maior do que qualquer tipo de governo, seja de direita, de esquerda, de centro, seja qual for o governo. Deus é soberano, e a sua vontade e o governo invisível de Deus é maior do que tudo. O reino de Deus é a razão por estarmos aqui. Jesus, ele é o rei. Jesus, ele é o nosso comandante. Não tem aquela música? O nosso comandante é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. É isso que a palavra de Deus mostra. É isso que eu estou trazendo nesse ponto, que o poder de Roma é grande, mas contrasta porque o governo invisível de Deus, ele é soberano. Deus faz a sua obra independente de quem seja. Aqueles que são mais experientes do que eu vão lembrar. De tudo que aconteceu no Brasil. Aqueles mais experientes vão lembrar do Plano Cruzeiro. Aqueles mais experientes que eu vão lembrar do Plano Cruzado. Aqueles mais experientes que eu vão lembrar do Plano Cruzado Novo. O carimbo nas cédulas cortando zero. Era 10 mil, virou 10 cruzados. Os mais experientes do que eu vão lembrar quando teve o Cruzeiro Real. O Cruzeiro, que foi antes do Cruzeiro Real, teve o Cruzeiro. Então o Cruzado Novo, Cruzeiro, depois o Cruzeiro Real e depois o Real que está até hoje. Quantos governos passaram neste tempo todo? Quantas pessoas à frente de um país que sempre com promessas de que o país vai ser melhor? É ou não é? Nós queremos sempre o melhor, é ou não é? Nós escolhemos nossos presidentes por democracia, esperando um governo, um país melhor. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias as coisas vão de mal a pior. Mas uma coisa não muda: o reino de Deus, ele é o melhor que temos em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós conseguimos ter esperança num mundo caótico. O Deus que nasceu perto de nós nos dá esperança no mundo caótico. Se tivesse crente aqui, ia falar glória a Deus. Ah, tem crente ali. Pode dar glória a Deus, irmão. Não tem problema não. Não fica com medo de ser comparado a pentecostal não, viu? Pode ficar tranquilo. Dá glória a Deus aí. Eu lembro da história do pastor Marcelo contando da
dele. A mamãe do pastor Marcelo está com o coração bem fraco, está debilitada e assim, não compensa mais fazer a cirurgia no coração, fazer transplante, esse tipo de coisa pela idade. Os médicos falaram que o risco é muito grande de colocar um coração novo nela, que ela não vai aguentar a cirurgia. E o pastor Marcelo contando que lá no início, o pastor Marcelo ainda era criança, então olha, tem tempo, hein? A mãe dele, que é batista bíblica, raiz, ela subia no banco lá no culto e dava glória a Deus, lá em cima do banco. O que aconteceu com a gente, irmãos? Vamos dar glória a Deus, não precisa também fazer bagunça, tá? Calma, mas dê glória a Deus. Tá, amém, aleluia. Porque o poder do governo, o poder do mal, o poder dos homens é infinitamente menor do que o governo invisível de Deus, do que o reino de Deus. Amém ou não? Amém. A obediência silenciosa de Maria e José coopera para o plano eterno. José e Maria obedeceram a Deus, porque você sabe, quando Maria recebeu a notícia, José também recebeu a notícia posterior e ele soube que Maria estava grávida e ele falou: peraí, esse filho não é meu. Mas ele amou tanto Maria, que ele falou: eu vou fugir. Sabia disso? José falou: eu vou fugir, eu vou abandonar Maria. Por quê? A pena para a mulher que traísse o marido era apedrejamento, e apedrejamento significa morte. Esta era a pena que Maria iria receber se José abrisse a boca e falasse: esse filho não é meu. Então ele falou: vou fugir, para Maria não morrer. Porque se o cara foge, a mulher não morre apedrejada, porque ela foi abandonada. E pasmem, ela era uma adolescente. Se você buscar na história e for fazer ali a historicidade da idade, ver tudo mais, ela tinha uns 13 anos de idade quando ela ficou grávida de Jesus. E depois você busca aí a história e faça um estudo sobre a vida de Maria. Dito isto, apareceu em sonho um anjo a José: José, calma o seu coração aí. Ei, calma aí. O que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Não teme receber ela como sua esposa. Não teme. E ele foi obediente. E essa obediência silenciosa, porque ele não saiu falando, ele acreditou na palavra de Deus, que o que estava gerado em Maria era obra do Espírito Santo, e que ele seria o Salvador do mundo, e que eles iriam colocar o nome naquela criança de Jesus, o Salvador do mundo, o Emanuel, o Deus conosco. Eles confiaram, obedeceram, e o plano de Deus foi completo. Imagina, olha só, poucas coisas se falam de José. Já procurou na Bíblia? Poucas coisas falam de José, não tem tantas coisas falando de José, mas José foi um homem tão fiel a Deus, tão temente a Deus, porque se ele tivesse fugido, Maria tinha morrido apedrejada, e o que estava dentro dela? Quem ia morrer junto com ela? O próprio Deus. O plano não seria completo. Que coisa, né? Como diz o pastor Silvio: ó, que coisa! Oh, que coisa! Irmãos, muito se fala de Maria, mas pouco se fala de José. José foi um exemplo. Será que eu e você, homem de Deus, será que eu e você teríamos a mesma obediência de José? Será que eu posso entender isto? Que a obediência silenciosa nossa também coopera para o plano de Deus.
Se você então ver aqui uma frase que eu vou colocar para você de John Stott, dessa vez não tem foto dele, tá bom? Olha aí a frase: a história humana não é uma sequência de acidentes, é um palco no qual Deus executa seus propósitos redentores. Meu irmão, não tem outro propósito de Deus para o homem senão restaurar a sua vida, senão redimi-lo do pecado em Cristo Jesus. Não tem outro motivo. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas procuram a Deus, buscam a Deus atrás de bênçãos, e não é esse o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é salvar almas. E o nosso propósito deve servir a esse Jesus e ajudar a fazer as pessoas conhecerem esse Jesus, que salva pessoas, que transforma pessoas. Pessoas antes que eram drogados, viram crentes e não são mais drogados. Pessoas que eram alcoólatras, deixam o alcoolismo e viram crentes, mas não é que eles deixam porque eles querem, é porque o Espírito Santo faz a obra na vida da pessoa. Sabe por quê? Se for minha vontade, eu vou querer fazer o que agrada ao meu coração, que agrada ao meu corpo. Se eu fosse olhar para a minha vida, eu iria querer viver ela do jeito mais gostoso que tem, a zona de conforto. Se você achar a zona de conforto, depois você me mostra o caminho, porque neste mundo nós não temos conforto, viu, irmão, irmã? Neste mundo nós temos aflição, nós lutamos, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Primeiro, então, um nascimento marcado pela soberania absoluta de Deus. Deus é soberano e não há nada dos seus planos que possam ser frustrados, como diz a palavra de Deus. Segundo, um nascimento envolto em profundidade, ou melhor, em profunda humildade e contraste espiritual. O rei das nações, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele nasceu como? Em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? É um lugar onde os animais dormiam. O rei nasceu num lugar humilde. Mas muitas pessoas têm o rei na barriga. Barriga grande ou pequena, mas está lá o rei na barriga. Irmão, irmã, amigo, amiga, Jesus Cristo, Ele é a razão de estarmos aqui. Não pode ser diferente. Você pode estar aqui por motivos errados, mas eu quero trazer a você uma triste notícia. Uma triste notícia. Se você está aqui por causa de pessoas, você vai sair. Mas se você está aqui por causa de Jesus, você vai ficar. Você vai ficar firme. Então são notícias. O rei nasce em uma manjedoura, não em um palácio. O nosso Deus, ele merecia um palácio. Ele é o dono de tudo. O próprio Deus fala lá aos profetas que ele é o dono de tudo. Ouro, prata, toda a riqueza do mundo pertence a Deus, porque o mundo é dele, o mundo cabe na palma da mão dele. Mas ele nos dá a graça de desfrutar do que é dele. Ele só quer uma coisa da gente, só uma coisa. O que ele quer de nós, Rosinha? Ele quer a nossa vida, não é isso? Obediência. Ele quer você e eu por inteiro. Ele não aceita dividir a gente. Tem uma música que eu não gosto muito, não, mas você pode até estar pensando nessa música, que Deus tem ciúmes de nós. Tem uma música assim, Ele tem ciúmes. É dar a palavra.
Porque Ele criou a gente para o louvor e glória do seu nome. Mas o ser humano, ele preferiu trocar a glória de Deus para a glória humana, glorificar a própria vida. Meus irmãos, nós trocamos muito facilmente. Sabe por quê? Porque nós não entendemos quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu estava conversando, eu fui deixar a Michele no compromisso hoje de manhã, e eu voltar para casa, eu passei em frente a uma igreja, que eu sempre falo dessa igreja aqui. Meu cunhado, eu encontrei com ele depois de já ter chegado em casa, eu fui buscar um negócio para uma moto, e aí eu encontrei com ele estava vestido com uma camiseta voluntária. É a camiseta dessa igreja. Os voluntários, eles são vestidos com uma camiseta porque eles são identificados com a camiseta do crachá de voluntários. E ele me disse, são 3.000 voluntários na igreja. A igreja tem 5.000 membros. Dos 5.000 membros, 3.000 são voluntários. Quando há a festa dos voluntários, são 3.000 pessoas nesta festa. Até o meu sobrinho, o Samuel, tem 15 anos, 16, 14, tem 14 anos, o Samuel já está com uma camiseta de voluntário. E ele disse para mim que hoje de manhã tinham mais de 500 crianças nesta igreja. Só de criança. Carro, uma multidão de carros, incontáveis carros, tem um estacionamento e as ruas ao redor, terreno, tudo lotado de carro. Pode ter certeza que tinha pelo menos 5.000 pessoas no templo hoje. De manhã, o horário era mais ou menos umas 10h30 da manhã, 11 horas. Sabe por quê? Porque eles entendem de fato o que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E esta divisa da igreja eu não criei, não foi algo que veio na minha cabeça. Essa divisa eu copiei daquela igreja, porque este é o objetivo, este é a missão da igreja, é a visão da igreja Red. Existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então os jovens existem para isso, os homens existem para isso, as mulheres existem para isso, as crianças existem para isso, os voluntários existem para isso, os pequenos grupos existem para isso. São centenas de pequenos grupos aquela igreja tem. Centenas de pequenos grupos. Você quer ver essa igreja crescer? Sim. Amém. Então vamos viver para Jesus? Amém. Quem vive para Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não vive para si mesmo, assim como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, é sério. O crescimento de uma igreja, ela se dá com os membros, com as pessoas que estão na igreja. Não é de culto de domingo, meu irmão. Aquelas 3.000 pessoas, 5.000 pessoas que são membros da igreja, fora aqueles que são simpatizantes e que participam. Se eu for lá ser membro dessa igreja, eu vou participar dos 4 passos. Eu vou ter que ingressar num grupo pequeno, direcionado a novos membros. Eu vou ter que penar muito tempo para poder ser um líder de pequeno grupo, um pastor formado, ordenado, para você ver a organização daquela igreja. E você tem toda a liberdade, porque nós, a nossa igreja, ela temos uma característica: todos nós podemos fazer alguma coisa na igreja. É só se colocar à disposição. O ministério de louvor lá tem audição. Se não passar na audição, não pode entrar no ministério de louvor. Eles fazem seleção. Pastores lá passam por processo seletivo.
presbitérios é que tem que ser formado por palavra da vida. A rede é a Igreja Batista da Redenção. Eles estão abrindo uma igreja em Itu, uma congregação em Itu. O primeiro grupo, 300 pessoas. Será que nós não podemos fazer a mesma coisa? É só querer, irmão. É só querer, irmão. Nós temos um desafio para o ano que vem. E esse Jesus que nasceu, o Deus que nasceu perto de nós, Ele será engrandecido nas nossas ações a partir do ano que vem. Esse ano já não dá mais tempo de termos estudo e termos os pequenos grupos. Mas a partir do ano que vem nós iremos ter na escola bíblica dominical estudos sobre pequenos grupos. Eu já estou com o material na mão. Eu já tive reunião com o pastor Álvaro Pavani, já me deu todos os materiais e dicas. Temos irmãos, muitos irmãos que fizeram curso de pequenos grupos do Instituto. Nós temos pessoas habilitadas para seguirmos adiante com os pequenos grupos. E esses pequenos grupos é onde vai trazer o número que nós almejamos de salvos em Cristo Jesus, o máximo que puder esta igreja comportar. Quem sabe 2 ou 3 cultos. Irmãos, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Faça parte disso. Faça parte disso. Eu encorajo você. Eu disse aqui, nós temos que dar o nosso melhor. O rei nasceu numa manjedoura e não no palácio. Pastores e não líderes religiosos receberam o primeiro anúncio. Foram simples, humildes pastores de ovelhas. Receberam a notícia de um Deus que nasceu, de um Cristo que viria salvar o mundo. Irmão, irmã, você recebeu a visita do Espírito Santo um dia quando você entregou a sua vida para Jesus. Mas se você não entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está te visitando esta noite. O Deus que nasceu perto de nós, Ele continua perto de nós. Nós não precisamos ter faculdade para falarmos do amor de Cristo. Não precisamos. Precisamos ser servos. Precisamos ser humildes como pastores que cuidavam dos seus rebanhos, com seus afazeres, mas pararam tudo o que estavam fazendo para ver o que os anjos falaram sobre aquele evento maravilhoso. Vocês vão encontrar uma criança lá, envolta a panos. Ele é Jesus. Eles pararam tudo. Sabe o que isso quer dizer, Cris? Você parar a obra no meio da obra, parar tudo e falou: opa, deixa eu ver o que eu tenho a fazer com Cristo. Vou me encontrar com o meu Senhor. Quantas pessoas trocam a experiência com Jesus por compromissos pessoais? Aqueles pastores, pastor não tem folga, viu? Pastor de ovelha não tem folga, não, tá vendo? Não tem folga. Tem que cuidar da ovelha direto. Pastor é de domingo a domingo. Pastor é de domingo a domingo, de ovelha e também de ovelha de Cristo, é de domingo a domingo. Não tem folga. Mas se Jesus chamou, pare tudo o que está fazendo e vá até o anúncio de Cristo. Vá até a pessoa de Jesus Cristo. Os pastores pararam tudo o que estavam fazendo para encontrar Jesus. A glória do céu se manifestou, ou melhor, se manifesta na simplicidade da terra. Meu irmão, minha irmã, vocês já viram notícias e vocês já viram vídeos do pastor Antônio Novaes? Vocês viram lá na África quando ele foi e aquele monte de criança embaixo de árvore, sem tempo. A igreja era muito mais saudável. Eu digo isso generalizando, mas a igreja era muito mais saudável quando se reunia em lugares mais humildes do que é hoje.
A igreja, ela levava o evangelho muito mais eficiente do que nós hoje. Meu irmão, minha irmã, eu vivi uma época, o velho aqui viveu numa época que as pessoas, todo domingo tinha 2, 3 pessoas entregando a vida para Jesus. Hoje nós damos glória a Deus quando tem uma pessoa entregando a vida para Jesus. Quando descemos uma pessoa às águas do batismo, aonde isso seria uma vergonha para nós. Nós não estamos cumprindo o que Jesus Cristo deixou para fazermos. Irmãos, como eu disse ontem, quem estava lá na programação ontem, do culto de ação de graças lá na casa do irmão Wesley, que não é ação de graças do Wesley, mas de Jesus, não é isso, Wesley? Para Jesus, ouviu que a igreja, ela não foi chamada para sermos só nós, só aqui, lembrarmos só das coisas boas aqui dentro. A igreja foi chamada para fora. E isso é o significado da palavra eclésia. Eclésia, igreja é eclésia no grego, eclésia é chamados para fora. A igreja foi chamada para fora dos muros, para anunciar Jesus, para estar nas casas, para estar nos campos, para estar nas praças. Nós antigamente tínhamos culto todo primeiro domingo do mês, tínhamos o culto do dia da Bíblia. Qual foi o último culto do dia da Bíblia que você participou? Não me responda. Entenda? Anunciando Jesus no dia da Bíblia. Eu era do tamanho do Lucas, e a igreja no dia da Bíblia ia em 3 praças diferentes. Os irmãos ficavam o dia todo, e a escola dominical, almoçavam na igreja, e eram 3 cultos na rua, debaixo do sol quente, em São Bernardo do Campo. 3 praças. Depois voltava para a igreja. O pessoal que trazia roupa, tomava banho na igreja, já ficava para o culto. O culto começava às 7, acabava às 9h30. Era das 9 horas da manhã até 9h30 da noite, servindo a Jesus com alegria. Eu via isso desde jovens, desde crianças até idosos. O que mudou? Será que Jesus mudou? Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós mudamos. A culpa é nossa. A glória do céu se manifesta na simplicidade da terra. Precisamos, irmãos, com simplicidade levar o Evangelho, porque Judas fala que o Evangelho é simples. Devemos levar o Evangelho simples de Cristo. E qual é a simplicidade do Evangelho de Cristo? Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu numa cruz e ressuscitou ao 3º dia, e vivo está. E todo aquele que entrega a vida para Ele também viverá. Esse é o Evangelho. É simples. Eu não preciso falar que Cristo fez milagres, que Cristo transformou água em vinho, algo que cientificamente é algo terrível. Precisa de algo nuclear para acontecer. Eu estava vendo o vídeo do Adalto Lourenço explicando que é possível isso acontecer, mas precisa de ações nucleares. Mas Deus é Deus, Jesus é Deus, e Ele transformou água em vinho. Ele fez coisas nucleares com a sua própria mão. Ele me dá vida, Ele dá vida a você. Ele vive e Ele vive. Charles Spurgeon disse o seguinte: aquele que governa os céus deitou-se numa manjedoura para que nós nunca duvidássemos da sua disposição em se aproximar de nós. Aquele Criador dos céus e da terra deitou num lugar simples e humilde, na simplicidade da terra, para a gente não duvidar de que Ele quer se aproximar de nós. Ele se aproximou de nós. Ele pode.
nós podemos nos aproximar de Deus também hoje. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é o religar, e Ele é a religião. Ele nos liga à humanidade pecadora, caída, a um Deus santo. É por Jesus. É esse o que nasceu, um Deus que nasceu perto de nós. Então, primeiro, o nascimento marcado pela soberania absoluta de Deus. Segundo, o nascimento envolto em profunda humanidade e contraste espiritual. E terceiro, um nascimento que exige decisão, rendição e proclamação. No texto de Lucas 2, 15 a 20, que nós lemos também, nós vemos que este nascimento, ele exige uma decisão de nós, ele exige uma rendição de nós. O que é rendido? Quando a pessoa está rendida a alguma coisa, os vigão estão aí, né? Tem um vigão aqui, um vigão lá. O vigão é um vigilante, tá, gente? Está trabalhando de vigilante. E eles são rendidos pelo outro amigo. Essa rendição é o que? Está passando bastão, porque agora ele está rendido, ele já não tem mais a responsabilidade, ele não fica mais vigilante. Quando os bandidos rendem um vigilante numa agência bancária, eu já estive presente num assalto dentro de uma agência bancária em São Paulo. Era a agência do Itaú Unibanco. Na época ainda era só o Unibanco. Eu estava na fila, eu era motoboy nessa época, e eu estava com um livro, eu lembro até hoje, lendo Decepcionados com a Graça. Eu estava com esse livro, lendo esse livro. Eu ganhei um amigo secreto da mocidade, e aí eu estava lendo esse livro, porque eu gosto muito desse livro. E aquela agência não tinha porta giratória. Simplesmente os caras entraram na agência, renderam os seguranças e falou para todo mundo deitado, senão eu vou matar todo mundo. Todo mundo no chão. Nós não queremos matar ninguém, todo mundo no chão. Foi lá no caixa, exigiu que o gerente fosse lá no cofre, abriu o cofre. Eles fizeram ali o seu trabalho, entre aspas, né? O bandido foi trabalhar para subtrair dinheiro dos outros, né? E eu estava lá no chão e eu estava tão tranquilo que eu continuei lendo o livro. Acredita? Eu estava com a minha caneta, porque eu sempre leio o texto com a caneta. Eu não vou deitar aqui, senão vocês não vão achar aqui, né? Mas eu estava deitado com o cotovelo no chão aqui e lendo o livro. E o negócio pegando fogo e eu confiando em Deus, lendo o livro. Aí eles foram embora, todo mundo se levantou, tivemos que ir embora porque a agência fechou. Por quê? Nós devemos confiar em Deus. E a rendição, nós perdemos o controle das nossas ações quando estamos rendidos. Por isso que eu trouxe essa história. Os bandidos renderam os seguranças não podiam fazer mais nada. E a rendição a Deus é a mesma coisa. Quando Ele nos rende, quando nós somos rendidos por Jesus, nós não podemos fazer mais nada por nós mesmos. Nós precisamos fazer tudo para a honra e glória dEle, fazer as coisas para Ele. Será que eu preciso desenhar? Não precisa desenhar, nós precisamos fazer as coisas para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos, irmãos, vamos avante. Jesus está perto de mim. O que você tem preparado? E para quem será se pedirem a sua alma? Se Jesus vir e tocar a trombeta, os anjos tocarem a trombeta do arrebatamento, você vai comigo? Glória a Deus. Como dizia Spurgeon também, em alguns finais de mensagem: me encontre no céu. Me encontre no céu.
Meu irmão, minha irmã, nós precisamos decidir querer estar com Cristo. Nós precisamos nos render. E a rendição, eu expliquei aqui o que é rendição. Rendição é negar a si mesmo. E proclamação. Precisamos proclamar aquilo que nós vivemos. Proclamar a palavra de Deus. Proclamar quem é Jesus. Proclamar para que mais e mais pessoas tenham o privilégio que você tem de ser abençoado por Deus, de ser guardado por Deus, de ser protegido por Deus, de ter a vida eterna dada por Jesus Cristo a mim e a você. Nós não devemos ser gananciosos e queremos só para nós, egoístas. Não podemos ser egoístas, porque a salvação é para todo aquele que crê. E crer precisa decidir. As pessoas precisam decidir crer em Jesus. Os pastores, eles se movem da informação para a ação. Eles tiveram a informação que Jesus Cristo, ele nasceu na manjedoura. E o que eles fizeram? Vamos lá ver. Vamos ver se o que esses anjos estão falando, vamos ver se são anjos mesmo. Vamos ver se não apareceu um negócio estranho para nós aqui. Eles foram lá e reconheceram que Jesus estava lá. Você veio aqui essa noite. E eu espero que você tenha vindo aqui essa noite para encontrar Jesus. Porque Ele está aqui neste lugar. Ver Jesus produz fé verdadeira e mudança de vida. Não dá para ser a mesma vida. Alguém que entrega a vida para Jesus não pode permanecer o mesmo. Não pode permanecer o mesmo. Tem que haver mudança de vida. Tudo bem que uns demoram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas, irmãos, Jesus produz transformação de vida. Acho que foi quarta-feira retrasada que eu disse aqui no nosso estudo uma frase que me impactou. Aqueles que se convertem por emoção vão embora também por causa da emoção. Aqueles que entregam a vida para Jesus por causa de emoção, eles deixam Jesus também por causa das emoções. A fé, ela é racional. Você precisa conhecer esse Deus, esse Jesus que morreu por mim e por você. E esta fé racional, esta fé verdadeira, traz mudança de atitude. Você não vai deixar o cansaço te vencer. Jesus não tem culpa das suas atividades diárias. Jesus não tem culpa daquilo que você, da sua saúde ou não. Como eu disse há algumas semanas atrás, na época que eu era criança, eu ouvia minha mãe falar: eu vou à igreja para ser curada. Cansei de levar minha sogra para a igreja, que eu era ainda obreiro, não era nem casado com a Michelle ainda. Eu passava lá na casa dela, ou ela já estava me esperando no ponto, que era caminho para a congregação, e ela estava morrendo de dor de cabeça, e ela ia com enxaqueca para a igreja, e ela ia orando e falava: eu vou ser curada. Eu vou encontrar o meu Jesus que vai me curar. Hoje as pessoas ficam em casa por causa de uma dor de barriga que não está nem com desinteria. Quantas vezes eu já não tive que sair correndo do culto para ir no banheiro? Nessa minha andança aqui, nesses quase 20 anos de obreiro, de pregador da palavra. Meu irmão, minha irmã, nada pode tirar o nosso foco da adoração a Jesus. Às vezes a limitação que nós temos é uma aprovação. E você quer ser aprovado ou desaprovado? Irmãos, eu vejo a irmã Angélica aqui à noite, e ela tem a dificuldade por conta da localização que estava. Ela já compartilhou isso comigo. Ela está sempre de manhã, e eu vê-la aqui à noite, meu irmão, minha irmã, é motivo de alegria.
Eu vi a Alessandra que está trabalhando em shopping, né, Lê? É domingo a domingo, ainda mais agora final de ano e ela está aqui, é motivo de alegria. É motivo de alegria ver cada um de vocês. A irmã Vera que está sempre com dor ali, ela precisa de uma cadeirinha à parte ali, ela falou, pastor, na cadeira eu consigo controlar um pouco as dores. É louvado seja Deus porque ela está aí. Você crê na cura? Deus pode curar. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Ele pode curar. A minha sogra nunca mais teve enxaqueca, viu? Só para vocês saberem, porque Jesus curou ela. Jesus curou. Jesus curou a Elaine do câncer. Jesus cura. Você está querendo o quê? Que Deus mostre mais o quê para você que Ele é Deus? Quem encontra Cristo anuncia o que viu e ouviu. Eu vi Jesus ontem. Nós vimos o marido, eu sempre esqueço o nome dela, tá? Da Néia. Eu sempre confundo, né? Eu confundo a Néia com a Cleurice, os nomes. Então eu fico com medo de falar e falar errado. Não é o nome, não é a pessoa, viu, Cleurice? É só o nome. E aí, o marido, o esposo dela, e depois no final, a Néia chegou para mim, pastor, a vida, a conversão com meu marido é resposta de oração. Aquele dia que o pastor chamou as irmãs, que os maridos não estão na igreja, que não são crentes, o pastor orou, o Espírito Santo encontrou ele atrás do balcão, e ele anunciou isso ontem. A conversão dele foi atrás do balcão, lá da lanchonete. E depois que ele entregou a vida para Jesus, a vida mudou. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Pelo amor de Deus. Quem encontra Cristo anuncia o que viu e ouviu. Charles Spurgeon disse também: Cristo não veio apenas para ser observado, mas para ser recebido. Não para ser admirado, mas para ser obedecido. Por isso que Jesus veio, para ser recebido e obedecido. Será que estamos obedecendo a esse Jesus? Não há vida fora de Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. O ser humano faz com as suas forças, mas poderia ser muito mais fácil. Com Jesus é muito mais fácil. Chame Jesus. A Michelle deu um testemunho ontem, e algo que nós impactamos a igreja no ano passado. Eu lembro de irmãos testemunhando, e se eu fosse abrir com um testemunho agora, os irmãos iriam falar também. Como muda quando você chama Jesus para estar com você todos os dias. Chame Jesus para estar contigo todos os dias, e você vai ver que as coisas vão mudar. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a luz do Natal, o verdadeiro Natal, acontece quando Cristo governa o coração. Aí é o verdadeiro Natal. O Natal não são presentes, o Natal não é presépio, o Natal não são passeios, não são viagens, não é confraternização, não é família. O Natal nasce na vida de cada um quando Cristo governa o nosso coração. Quando Jesus governa o meu coração, aí eu entendi que esse é o Natal verdadeiro, o Natal de Jesus. Que Deus tenha misericórdia